pessoal, eu sou a Thalita, estudante de design aqui da UTF-PR. Essa conversa que a gente está tendo aqui faz parte da iniciativa Ela.anima, que busca identificar, entrevistar mulheres que estão atuando dentro do mercado da animação. E hoje eu estou conversando aqui com a Marina. Então, Marina, muito obrigada em nome do Núcleo, de Design de Animação e da UTF-PR. Obrigada por ter aceitado conversar comigo. E começando um pouquinho dessa conversa, Marina, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, de onde que você é, a sua idade e a sua profissão. Perfeito. Então, primeiramente, bom dia. É um prazer, o convite, estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, que o que eu vou apresentar para você agora passa um pouco por essas duas áreas. E a minha formação é em design visual, então eu me formo em 2010 em design visual, num período ainda que o design visual ele era bastante misto, então tinha dentro da minha formação teve muito do design gráfico, mas também alguma pincelada na área de audiovisual. Então eu tive algumas disciplinas específicas na área do audiovisual, que foi aí que eu comecei a trabalhar e que me interessou de entrar dentro dessa área. Na graduação eu tive contato também com um pouco de design de produto, então a gente, dentro da Universidade Positivo, a gente trabalhava com as duas áreas muito próximas, então eu tinha algumas disciplinas voltadas ao design de produto. Isso me interessou muito, principalmente relacionado à área de cenografia. Então, durante a faculdade, eu já comecei a olhar para esse lugar da produção de arte. Então, a construção de cenário, projeto cenográfico, tanto voltado para o audiovisual, quanto para animação, quanto para publicidade. Então, foi meu início, foi o meu comecinho, assim, dentro desse lugar do audiovisual, foi dentro da publicidade, então trabalhando com produção de arte, trabalhando com assistência de arte. Durante o período de mais ou menos assim, uns 8 anos depois de formada, já eu fiquei trabalhando com isso, com essa parte voltada à publicidade, em grande maioria. Eu não sei se você conhece um pouco do mercado publicitário regional, assim, Curitiba, Porto Alegre, Rio, São Paulo, tem um mercado muito forte de produtoras aqui em Curitiba, voltado à parte de publicidade. E recentemente, com os apoios audiovisuais, leis de incentivo ao audiovisual, também curtas, longas, então tem um polo muito forte aqui em Curitiba nessa área de publicidade, e agora ampliado para outras narrativas, outras possibilidades de produção audiovisual. Então, dentro do audiovisual, que difere um pouquinho assim dos conceitos e metodologias do design, mas está dentro do processo criativo, está dentro da ideia do repertório, O design trouxe para mim muito esse lugar do olhar para as coisas de maneira assim construtiva, Então pensar a composição, pensar a cena, pensar a fotografia, pensar os elementos do audiovisual. A partir desse lugar de formação e de trabalho, eu montei um estúdio que a gente chamava de Estúdio Barracão. Esse estúdio era um estúdio multidisciplinar e colaborativo. Então, tinham várias empresas que trabalhavam dentro desse espaço, era um espaço físico de barracão, e lá a gente desenvolvia projetos bastante diferentes, assim. Então, tinha como essência o design, mas também a gente trabalhava com outras linguagens. Então, quando eu falo de design, eu falo de marca, eu falo de vitrine, eu falo de exposições, eu falo de eventos, eu falo de motion, e aí a gente trabalhava dentro do Sebrae Tech, que é um projeto do Sebrae também. Então, pequenas empresas que a gente desenvolvia desde da marca, desde você... empresas que não tinham base nenhuma, então não tinham marca, não tinham nome, até o final. Então, trabalhava com divulgação, promoção. Isso há uns 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos. Então, era um período que ainda a mídia social, não era tão forte, mas estava no comecinho, assim, de divulgação através de sites.
Então, o design era muito voltado a ter um site, você ter um vídeo de divulgação do teu produto, né? Então, dentro desta área da animação específica voltado à animação comercial, né? O legal que a partir disso, a partir desse olhar da publicidade, veio o interesse, né? E é claro, essa história é bem interessante, porque foi uma arquiteta que trabalhava com a gente, chamada Annelise Guerri, que um dia virou para mim, a gente estava desenvolvendo projetos grandes na época, assim, eu estava meio sem tempo, né, de pensar muito em dar aula, em academia, e ela virou para mim e me mandou o edital da UTF-PR. Eu estava terminando a pós-graduação, fiz a pós-graduação em cenografia na UTF-PR com ela, porque os melhores diretores de artes que eu tinha trabalhado, assim, os que mais entravam em contato criativo, processo criativo, que me interessava, né, o trabalho, vinha desse meio artístico do teatro. Então, um dia eu resolvi fazer uma pós-graduação, e a pós-graduação da UTF-PR era muito legal, porque a base da pós-graduação era voltado à cenografia teatral. Eu fiz a pós com a Annelise, conheci ela e ela veio trabalhar com a gente no espaço. E no Estúdio Barracão eu gostava muito de treinar os estagiários que vinham até a gente. Então tinha essa coisa da palestra, né? A gente era convidado para dar palestra, ia nas universidades, sempre no final da palestra vinham os estudantes e falavam: eu gostaria muito de trabalhar com vocês poderiam, vocês têm vaga? Eu falava: manda o currículo. E quando eles vinham em projetos, geralmente eu que tinha paciência de treinar, que estava ali, né, respeitando o processo de aprendizado desde o começo, ferramental, criativo, referencial teórico e tudo mais. E aí a Annelise me falou isso, falou: olha, está aberta uma vaga, e na época era para substituir a professora Elisângela Lobo, que ela estava saindo para o pós-doutorado dela. Então era em disciplinas de animação, audiovisual, fotografia. E aí a Anne virou para mim e falou: olha, você não precisa estudar, ou, né, é uma coisa que você trabalha no dia a dia. E foi assim que eu prestei o concurso. Assim, eu lembro que a aula que eu dei era uma extensão de um trecho de uma palestra que eu tinha feito, do processo criativo, né, tinha feito uma formação para os estagiários, e foi assim que eu entrei no UTF-PR e abriu esse lugar da academia, assim, né? Abriu esse olhar de... eu acho que você deve perceber, sendo aluna, que você projetar é uma coisa, você sentar no teu computador e projetar. Agora, você ir lá na frente, ter 30, 25 alunos, né, que era o caso na UTF, com dúvidas, com processo criativo, com anseios, é muito diferente, né? Então, vou parar aqui para você poder vir para outras perguntas, e aí assim começou a minha trajetória acadêmica, que terminou não, né? Continua recentemente até o doutorado, e hoje eu estou na Universidade Positivo, trabalhando com disciplinas também nessa área. Muito, muito legal falando você traçando, assim, a Elisa é minha orientadora, não sei se eu cheguei a comentar, mas ela é minha orientadora, então... A gente se encontra. Que loucura, né? Achei muito legal isso. Eu queria... Eu não sei se eu perguntei, mas você é aqui de Curitiba? Sim, nascida aqui em Curitiba. Então, você se forma mais ou menos em 2010, isso? Isso, 2010 tem mais ou menos 15 anos. 15 anos de mercado. Tá. Você comentou um pouco sobre processo criativo, e eu queria perguntar, assim, um pouco de... pedir para você compartilhar um pouco da sua experiência, do seu olhar da direção de arte para esses materiais publicitários, e o processo também criativo disso. Eu vou te falar assim, Thalita, mudou muito. Assim, se eu pudesse te dizer o que era o processo criativo há 15 anos atrás, o que é o processo criativo hoje, assim, é uma mudança histórica, eu vejo uma mudança histórica muito grande, e vou te falar o porquê. Quando a gente trabalhava construindo cenário, seja na área de animação, motion, audiovisual, né, em todas as áreas, stop motion, todas as áreas do processo de audiovisual, tinha muito um vínculo com a manualidade em alguns momentos, né? Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse dentro de um cenário
de comercial, algumas coisas a gente iria construir manualmente. Então, teria uma marcenaria, teria um trabalho de pintura de arte, teria um trabalho de todo adereço, por exemplo, né? Então, há 15 anos atrás, vou te dar assim, uma estimativa, mas em média, 90% do trabalho era manual. Então, tinha um trabalho de construção mesmo. Então, a escola de cenografia, a gente aprendia a mexer com materiais para construir coisas físicas, né, que estariam ali no cenário, e depois teria um retoque no digital. Então, esses 10% seria o retoque de trabalhar, talvez, numa pós-produção. Hoje, da forma que eu vejo assim, o mercado e da forma que, né, eu interajo com colegas que estão trabalhando dentro dessa área, parece que o jogo virou, assim, né? Parece que os 10% que era de retoque, hoje é da construção. Então, 90% é o trabalho digital. Então, tem muito trabalho assim, em áreas de publicidade, áreas de cinema, que estão voltando, né, para a pós-produção. Conforme você está desenvolvendo um trabalho criativo, cenográfico, tem muita coisa que é construída na pós-produção. Então, o diretor de arte, ele mudou até o processo criativo dele. Antes, toda a metodologia de construção de diálogo com empresas, né? Então, tinha um diálogo com uma empresa que vai construir um carrinho que vai estar ali no stop motion. Agora é o diálogo com quem vai desenvolver o digital, né? Então, vai ser provavelmente um profissional que tem a compreensão dos softwares de modelagem 3D, e o diretor de arte, ou a diretora de arte, ou o produtor de arte vai trabalhar do lado dessa pessoa, né, desse profissional. Então, mais e mais, assim, é claro que tem ainda muito, assim, do trabalho autoral, do trabalho da animação experimental. Eu valorizo muito isso, assim, né? Quando a gente fala de processo criativo, tem muitos editais, tem muitas, eu vejo até mostras voltadas, o Anima, né, a professora Elis faz muito isso, eu acho muito legal do Experimenta Anima, que é a animação experimental, que é o manual, que valoriza, mas se a gente for olhar para o que a gente está trabalhando, né, para como está se desenvolvendo hoje o mercado de trabalho, eu vejo muito voltado à questão do digital. Eu vejo muitas habilidades necessárias para alguém que quer trabalhar dentro dessa área profissionalmente, né, tem que voltar também para o computador, tem que voltar para o trabalho digital. Isso não me anima assim 100%, porque eu gosto do manual, eu venho do manual, né, eu acho muito legal. Mas eu vejo que mais e mais o processo criativo está dentro do computador, dentro dos softwares de edição 3D, ou dentro dos softwares de pós-produção. É dessa forma que eu vejo assim, essa diferença entre quando eu comecei, né, a felicidade e a alegria de fazer uma maquete para você desenvolver um cenário, né? Hoje o tempo é muito curto, né? O orçamento, os projetos, e aí sem falar, né, que é uma coisa assim que eu ainda não estou por dentro, porque eu estava numa licença maternidade semestre passado, esse semestre com as disciplinas de fotografia, né, e não estou trabalhando diretamente vinculado a projetos de animação, mas eu vejo assim, os colegas que estão trabalhando, está muito esse diálogo de inteligência artificial, que aí é outra história, né, que aí a gente vai ter que entender qual que vai ser o resultado disso, como que a gente vai trabalhar ou não com isso, né, através desse processo de desenvolvimento ou avanço tecnológico, tá? Uhum. Hoje, qual assim o maior principal desafio que você vê no seu dia a dia? Eu vejo assim, eu tenho um sentimento que é diálogo, sabe? A pandemia, ela ocasionou uma fragmentação, assim, eu vi uma crescente, assim, nos eventos, no trabalho, na legislação, porque eu vejo que tudo passa por uma legislação, assim,
Não tem como a gente desenvolver. Aí estamos falando de mercado, né? Mercado de animação, onde as pessoas vão trabalhar, onde teremos empresa, onde teremos, né, projetos, porque se a gente tem uma vontade de se trabalhar com animação, né, com projetos de animação, precisa ter um lugar onde acolha essas pessoas, né? E eu vejo que quem está bem é quem geralmente está trabalhando com o mercado internacional. Então, quem está trabalhando, tem muita gente trabalhando de casa, que está trabalhando para estúdios fora, estúdios em até outro país, que já fala outro idioma, que trabalha. E para a gente desenvolver assim, um mercado nacional possível, né, que valorize os alunos, ou que a gente entenda essas mudanças tão rápidas, né, a questão é sempre diálogo. Então, eu acho que os desafios que vem sendo, tem o trabalho do Paulo Munhoz, o trabalho de várias pessoas que estão aí se propondo, né, a fazer eventos para que as pessoas dialoguem, né, o Experimenta Anima, que é o trabalho da professora Elisângela, os eventos que tem de animação. Então, o desafio maior dentro do mercado sempre vai ser o diálogo, né? Então, do encontro, de conversa, seja ele em eventos, seja ele através de mostras de animação. Eu acho que as mostras também ajudam muito a gente a olhar para esse trabalho que está sendo desenvolvido e saber como a gente consegue evoluir a partir, né, dessa criação. E outro desafio para mim, legislação. Assim, eu acho que a gente tem que dialogar muito sobre como a gente consegue regular algumas coisas, algumas práticas dentro do mercado de animação e dentro do mercado do audiovisual, que a gente consiga fazer com que a gente torne algumas práticas inaceitáveis, assim, né? Algumas práticas ou algumas questões éticas que acontecem dentro do mercado. Eu estava vendo uma matéria esses dias que nós, do Brasil, a gente é Brasil, eu acho que tem uns outros 2, 3 países da América do Sul, não me recordo agora exato, mas somos os maiores países de consumo de streaming do mundo, né? E a gente tem muito pouco material audiovisual disponível. Assim, tem algumas coisas relacionadas ao material audiovisual, mas não tem uma legislação, né, que faça com que as plataformas de streaming tragam, né, essas produções. E aí, a partir do momento que tem essas produções, vai ter produtoras. A gente já tem muitas produtoras que trabalham só em séries para streaming. Então, tem toda uma relação. Acho que o desafio ainda é a gente entender como que a gente estrutura um mercado do audiovisual voltado à animação que se sustente por 5, 10, 15, 20 anos e a gente tenha essa cultura, né, do audiovisual, como outros países como França, Canadá, Estados Unidos tem muito estruturado, né? Já tem muito algo pronto e algo que funciona, né? Que se retroalimenta. Total, assim, você falando, daí você pensa, né, que na história da animação, né, do Brasil, assim, você vai ver que são as leis de incentivo que obrigavam, né, a transmitir produções nacionais, e aí que isso que fomenta, né, e hoje, fazendo um paralelo, eu tive uma conversa com uma pessoa dentro da indústria da animação, e ela comentou assim, a gente sofreu um boom gigantesco eles trabalhavam com o YouTube. Um boom gigantesco de agora vindo material infantil de fora, que é dublado por IA. E aí, como que você compete com esse material? Assim, você já está lutando para competir aqui dentro, e aí chega esse material, e aí tem várias formas de beneficiar, né? Porque acho que eles tiveram acesso antes a essa ferramenta, a gente está tendo acesso agora, só essa ferramenta de tradução para tentar exportar essa animação para fora, né? E ela comentou exatamente isso, assim, como que a gente luta, né? Você não luta, você acaba ali tentando só fazer o seu, porque tem um mercado gigantesco aí, e não tem nenhuma legislação, não tem nada, assim. Então... E fazer só individual não é uma luta individual, assim, como você falou da história da animação, se você pegar países que dão certo, eles são muito rígidos. A França, por exemplo, é muito rígida.
Assim, você pega todo o trabalho deles de legislação, e hoje é um dos maiores festivais do mundo, né? Nesse festival de animação de Annecy, se você pega a história de como foi a construção do audiovisual, então eles têm algumas coisas que eles são muito rígidas e protecionistas. Às vezes a gente fala, é um problema, é ruim ser protecionista, mas tem grandes países que têm um grande mercado audiovisual. Os Estados Unidos é protecionista, os Estados Unidos investem muito dinheiro público dentro do mercado, né? Se pega Hollywood, se pega os grandes lugares, e o Canadá está fazendo a mesma coisa. Então teve um período que os Estados Unidos pegavam os criativos do Canadá e levavam para Hollywood, para as escolas de animação, né? Então tem cidades como Boston, cidades que foram construídas ali com equipe, né, e pessoas muito boas do Canadá, e vinham, porque é muito perto ali na fronteira, né? Vamos pensar a fronteira dos Estados Unidos e do Canadá, os dois são gigantescos. E o que o Canadá fez, que ele faz ainda, né? Ele propõe, até para nós brasileiros, que profissionais muito qualificados migrem para o país. Então ele começou a desenvolver boas escolas, começou a desenvolver uma economia criativa voltada para a área de audiovisual. E aí o que acontece? Consome, e quem... É claro, sempre a gente vai querer viver no nosso país, ou sempre a gente vai querer viver próximo dos nossos, né? A gente tem essa relação. Eu já morei fora diversas vezes, assim, por projetos, por família. A gente tem essa relação, assim, esse vínculo. Se você tem uma oportunidade de trabalho, se você tem uma qualidade de vida, se você tem uma sociedade que te permite, né? É claro que você vai estar vinculado sempre ao teu país. E no Canadá isso aconteceu. Então aconteceu a migração de volta, né, das pessoas. Por quê? Desenvolve a cultura, desenvolve a economia, desenvolve o mercado, né, de animação e de TI muito forte, né? O Canadá tem um boom do TI. Então são países que, se você olhar, você vê que o protecionismo, essa palavra é um pouco pesada, né? Quando a gente fala de economia e de política, mas o cuidado com leis e com legislação, pensar o coletivo, colaborou para que, né, tivesse gerações de séries, gerações de produção, gerações de animação, e até a construção, né, de grandes empresas e de grandes projetos como a Marvel. Hoje a gente olha, a base da Marvel é toda voltada a esse movimento cultural e econômico, né, que o país fez. Então, e hoje os Estados Unidos têm dificuldade até de encontrar, né, esse lugar dos super-heróis, assim, foi se perdendo, e a Marvel tomou conta. Então a gente pode pensar de diversas formas o quanto essas economias, grandes economias, conseguem, através desse lugar de imposição, mais uma imposição, e de investimento, claro, né? Sempre tem uma relação de investimento, e não é individual. Não é você ir procurar um emprego, é ter uma produtora, ter séries, ter um lugar para exibição, né? Então, é todo um mercado. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta diariamente. Perfeito, Marina. E aí, para encerrar, eu queria fazer só mais uma pergunta, assim, que é a pergunta que a gente está usando para fechar, assim, essa conversa, que se você pudesse dar uma dica, assim, para mulheres que desejam entrar no mercado da animação, o que você daria de dicas, de conselhos? Eu vejo assim, para animação e para qualquer área criativa, né? A gente tem uma relação muito... tudo que é técnico, né? Qualquer trabalho técnico, qualquer trabalho criativo, geralmente as mulheres têm uma certa insegurança. Eu, sendo professora, sendo orientadora de TCCs, trabalhando com projeto, coordenando projeto, eu vejo que mulher pode ser muito boa, às vezes, na área, mas sempre vai estar vinculada a uma insegurança. Então, sempre vai estar vinculado. Será que aquilo precisa ter uma autorização de alguém para dizer que aquele projeto é bom? E geralmente uma autorização de alguém homem, né? Então, o que eu diria para as mulheres que estão querendo entrar dentro da área de animação, esqueçam dessa autorização, né? Olhem para o seu próprio trabalho e confiem no seu próprio trabalho. É claro, vocês vão buscar sempre orientadores, pessoas e mentores, isso é muito importante.
buscar bons mentores e estudar, assim. Então, tô com dúvida num determinado ponto, não fique insegura, né? Eu tô com dúvida tecnicamente se realmente faz sentido essa modelagem ou se esse estilo, ou, por exemplo, o que eu escuto muito das alunas, né? Como que eu começo a entrar no mercado de trabalho? Como eu me apresento? Né? Então, você tem que buscar sempre uma mentoria de alguém que já está lá dentro, né? Dialogue com essas pessoas, dialogue com essas mulheres, pergunte o trabalho mais ou menos que você está fazendo, Thalita, né? De ir conversar com as pessoas que estão trabalhando, que já trabalharam, e perguntar os caminhos, né? Quem realmente é um profissional de excelência vai estar ali para ser gentil, então às vezes num evento, às vezes num trabalho, na universidade, busque sempre aprimorar o trabalho e não valorize muito essas inseguranças que realmente vão aparecer durante o caminho, né? Porque estudando, se dedicando, as coisas vão acontecendo, assim. Vai crescendo o trabalho e o processo criativo vai se apresentar como algo importante dentro dessa construção criativa.